Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Prosa de Engenharia e hoje o nosso convidado especial, o engenheiro Marcelo Perrone, bem-vindo. Obrigado, Adriana. Prazer estar aqui com você. Vamos conversar um pouquinho sobre engenharia, né? Bora, é esse o objetivo do Pod Prosa de Engenharia. Para quem está em casa, seja profissional formado, seja quem está entrando no mercado de trabalho agora, estudante, para se atualizar das informações do que acontece. Claro que a gente sempre tem temas técnicos, mas de forma mais descontraída, mais leve. Até para quem tá em casa, às vezes pensar um pouquinho mais, tipo assim, a pessoa tá se formando. E eu vou atuar em que área? De repente, olhando todas as possibilidades, todos os engenheiros que a gente traz aqui, a pessoa acaba se identificando, olha, gostei dessa área, gostei disso. Olha, não sabia disso sobre o conselho. Inclusive, qual é o nosso tema? O papel do sistema Confia-CREA Mútua e as associações de classe para o profissional, né? Porque você, profissional, sabia que existe todo um sistema para que nós possamos, eu sou engenheira civil, Marcelo, engenheiro mecânico, já vou fazer a apresentação dele, para que a gente possa atuar, né, de forma correta, de forma justa no mercado, tem uma série de itens que a gente precisa ficar atento. Não é só formar na faculdade, né? A gente tem outros assuntos a serem resolvidos para exercer a nossa atividade de forma legal. Marcelo, vou fazer sua apresentação, posso? Ok. Engenheiro Marcelo Perrone Ribeiro. Engenheiro mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial FEI em 1986. Marcelo Perrone tem uma trajetória marcada por forte atuação no setor público, no agronegócio e na valorização da engenharia regional. Já atuou como engenheiro na Volkswagen, Engesa que fala? Isso. Engesa e como profissional autônomo. Tem ampla experiência como instrutor no Senar São Paulo, nas áreas de mecanização agrícola e administração rural, além de ter sido coordenador do Senar junto ao Sindicato Rural de Bragança Paulista e consultor do Sebrae em agronegócios. Que sucesso, hein? Isso mesmo. E mais, tem gestão pública ainda. Na gestão pública foi secretário de Desenvolvimento dos Agronegócios e secretário de Desenvolvimento Econômico em Bragança Paulista. Além de ter dirigido o Departamento de Agronegócios da Prefeitura aqui de Atibaia, também presidiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Bragança Paulista por diversas gestões e o Conselho Regional de Desenvolvimento Rural. E não é só isso. Engajado na valorização da engenharia, foi conselheiro do CREA São Paulo em 3 períodos e atualmente é diretor administrativo adjunto da entidade no CREA São Paulo. Então, exatamente. É presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região Bragantina, onde contribui ativamente para o fortalecimento da classe profissional. Marcelo, que currículo invejável. E não sou agrônomo. Muita gente pensa que eu sou agrônomo, né? Mas fui ligado bastante, sou ligado a essa área do agronegócio em função de uma questão familiar e a gente se aproximou muito dessa área rural e nos aperfeiçoamos aí em mecanização agrícola. Isso é um negócio muito legal de falar, porque às vezes a pessoa tá em casa pensando assim, tá, eu vou formar engenheiro mecânico, posso fazer o quê? Então, no seu caso, o nicho que você pertenceu, né, pertence, né, aqui durante do seu desenvolvimento de carreira, foi na parte de agronegócios, mas por conta de mecanização agrícola. Exatamente. Explica um pouco para quem tá em casa o que o engenheiro mecânico tem a ver com essa parte do agronegócio? Bom, o agronegócio, quando a gente fala em agronegócio, é importante a gente destacar o quê? Que isso não é simplesmente agricultura e pecuária. Agronegócio envolve uma série de atividades correlatas. Então, são cadeias produtivas, onde a gente tem o biólogo atuando, o médico veterinário, o agrônomo, os engenheiros todos, tanto civil, mecânico, eletricista, enfim, tem uma gama de profissionais que atuam até nos supermercados. O supermercado é basicamente agronegócio também. Então a cadeia produtiva do agro ela é muito ampla. Se a gente for analisar o PIB da agricultura e da pecuária, é mas o PIB do agronegócio ele é muito maior, ele engloba a fábrica do caminhão que transporta os grãos, ele engloba os implementos agrícolas, os tratores, a estufa agrícola, a cobertura dos armazéns, enfim, é uma gama muito grande. Então a área aceita muitos tipos de profissionais. Todos os engenheiros estão envolvidos com o agronegócio também aqui no Brasil. A gente estava conversando esses dias sobre a questão dos silos, por exemplo, né? Que são uma parte importante, né? E eles
necessitam diversos tipos de engenharia, né? Porque precisa do civil por conta da construção, precisa do mecânico por conta da questão da mecanização do processo, precisa do elétrico, precisa do químico porque gera lá os vapores dentro, que, né, tem a secagem dos grãos, tem a umidade, enfim. Enfim, e aí começa, obviamente, o agrônomo. Então, assim, não é o que você falou, né? Não é o agrônomo que fala de agronegócio, né? É uma série de profissionais. E isso na engenharia é sensacional. Porque você se forma e você pode fazer o que você quiser. E quando você fala em armazéns, o Brasil é deficitário em armazéns. O agro está com dificuldade de armazenar a safra. Esse ano vai ser uma safra recorde mais uma vez, e 2/3 da safra tem lugar de armazenamento, 1/3 não tem. Então, às vezes, armazena no caminhão porque não tem aonde colocar, ou a céu aberto, para você imaginar a dificuldade, a perda de receita, tanto do produtor, como de todos os elos da cadeia produtiva, até esse material chegar na ponta, no porto, na agroindústria, enfim. Na nossa aonde mesa, for o destino, né? na nossa mesa. Isso encarece muito o nosso produto. Então, o campo para o engenheiro é muito amplo dentro do agronegócio. E aí, por exemplo, no seu caso, que você é engenheiro mecânico, então você ficou na parte de mecanização agrícola. Isso, eu me especializei nos tratores agrícolas de pneu. Então a gente trabalha com cursos, eu não ministro mais os cursos, eu dei uma parada em razão das outras atividades. É que tem pouca coisa para fazer, pois né? Então não dá no tempo de fazer tudo, né? Mas a gente dava cursos na área de segurança em máquinas agrícolas e operação e manutenção de tratores agrícolas e os respectivos implementos agrícolas. Mas você já trabalhou na Volkswagen, então o engenheiro mecânico pode também trabalhar na Nas parte montadoras, automotiva. sim, a Ingesa é uma montadora também que os mais novos não conhecem, né? Ela fechou a fábrica em 94. Eu trabalhei lá nos anos de 88 a 90. Ela fabricava carros blindados, tratores agrícolas, caminhões fora de estrada, o Jeep Ingesa 4, que tem até hoje aí nos ralis e tal, ainda encontra Jeep Ingesa 4, né? Então todos esses veículos foram para mim uma base até para poder atuar depois em mecanização agrícola. Mas, por exemplo, aqui a gente teve uma alteração de lei recentemente aqui na cidade, Atibaia, e hoje para eu pedir a BITS de uma edificação que possui elevador, eu preciso de uma ART do elevador. Essa ART é de engenheiro mecânico também. Sim. Porque trata-se da parte mecânica do elevador. Mas no elevador tem a parte eletroeletrônica também. Eu estive numa feira de elevadores em São Paulo agora há alguns meses, inclusive representando a presidente do CREA que não pôde ir, então a gente representa quando há necessidade. É uma loucura o que tem de tecnologia em elevadores. E o presidente da Associação das Empresas, dos Fabricantes de Elevadores no Brasil, mencionou lá que os veículos, uma hora eles podem acabar, mudar, mas o elevador nunca vai acabar. O elevador sempre vai ser necessário. E a quantidade de empresas multinacionais da China, da Turquia, da Alemanha, da Europa em geral, que estavam expondo seus produtos lá, na feira eu não fazia ideia que era uma coisa tão grande e diversificada como é. O que mais que um engenheiro mecânico pode fazer, assim, que você... Para quem está em casa, está pensando em fazer engenharia mecânica, quais as áreas de atuação possíveis para um engenheiro mecânico? Veja bem, todas as fábricas têm máquinas. Aonde tem máquina, você tem engenheiro mecânico. Então não importa se a fábrica é de fios, cabos elétricos, pneus, você tem engenheiro mecânico. Então o mínimo que você encontra é na fabricação. Qualquer tipo de fabricação você tem engenheiro mecânico. Eu tô te fazendo essas perguntas, mas para abrir a cabeça de quem tá em casa mesmo, né? É muito amplo. Tô pensando na engenharia, porque, por exemplo, civil também é infinita, né? Posso trabalhar com canalização de rio, posso trabalhar com ponte, posso trabalhar com viaduto, e aí você especializa. Eu escolhi especializar na burocracia, né? Então, meu escritório é especializado em regularização de edificações, e a menina dos meus olhos aqui é a regularização na Receita Federal, que eu faço para todo o Brasil. Mas, como civil, eu podia estar construindo, eu podia estar projetando, eu podia, né? Tinha muita... É muito amplo. Só que
A gente costuma falar aqui que quando você especializa, quando você nicha, quando você fica muito bom em alguma coisa que você gosta, o negócio costuma dar certo, né? Muito melhor do que você querer fazer tudo. Ah, eu quero fazer projeto, eu quero fazer obra, eu quero regularizar a construção, eu quero fazer viaduto, eu quero fazer ponte, eu quero... Aí não... Aí você não dá conta, Você não né? dá conta, né? Meu marido brinca com a história do pato, né? Ele nada, voa e anda. Não faz nada direito. Não faz nada direito. Não anda bem, não voa bem, não nada bem, né? É Então, isso aí. nenhum dos três... Mas ele faz tudo. Mas não é bom em nada, né? Então, se você está pensando em ser um engenheiro mecânico, aqui está uma inspiração para você, né? Um engenheiro mecânico que escolheu se especializar na área agrícola. Agora, me fala uma coisa. E essa parte de gestão pública? Quando que você percebeu que tudo que a gente faz vai muito além do que o que a gente faz? Dá para entender o que eu tô querendo dizer? Quando eu fui atuar pelo Sindicato Rural, na verdade foi um convite para organizar um curso de mecanização agrícola, só que eu não era instrutor. Olha como começa, né? Pois é. Aí o Sindicato Rural me convidou, se organiza para mim esse curso, eu precisava dar um curso em Bragança, um em Vargem e um em Tuiuti. Isso foi em 94. Aí eu fui lá, organizei, fui nas prefeituras, vi as máquinas que tinham, tal, chamei o instrutor, que foi de Campinas até, e os cursos aconteceram. Aí virou o ano, isso foi em novembro, dezembro de 94, virou o ano, 93, na verdade. Virou o ano para 94, aí o sindicato falou, você não quer organizar mais uns cursos aí? Aí eu comecei a entrar nisso e virei instrutor em 98. E fiquei no sindicato até 2000. Aí eu saí para outros trabalhos. Mas aí que começou a questão pública, de ver nas prefeituras, ir atrás dos alunos, explicar o que era o curso. E aí comecei nessa área de treinamento. Apesar que na Volkswagen eu tinha trabalhado em treinamento de assistência técnica já. Então essa área de treinamento já estava mais próxima, né? Mas aí que começou tudo na gestão pública, foi no Sindicato Rural. E aí, devido aos seus trabalhos, o pessoal da prefeitura te convidou para fazer parte da gestão pública de fato. Em 2004, eu fui convidado para atuar na Prefeitura de Bragança Paulista, na Secretaria de Agronegócios, como chefe de divisão de agronegócios. Aí que eu comecei e fiquei por 12 anos entre Bragança e Atibaia, onde eu atuei também. Tenho um carinho muito grande por Atibaia. Fiquei 2 anos e meio aqui, quase 3 anos, foi muito bom, foi muito gostoso trabalhar aqui, por incrível que pareça, o município ao lado, mas as características são completamente diferentes, tanto da gestão na prefeitura, como as características do produtor rural, do tipo de produção, é muito diferente, então foi um aprendizado muito bom. E aí são 15 minutos de Fernão Dias, né? Pois é, muito próximo. Né? É muito perto, né? É interessante isso. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Como que com esse seu lado de gestão pública, tá? Como que você acha que a engenharia, e aí eu tô falando de todas as engenharias e não só da mecânica, como que a engenharia mistura com a gestão pública? Porque tem engenharia em tudo, fato. Como que a engenharia ajuda na gestão pública? Por que a gestão pública precisa de engenheiros? Olha, eu tive esse final de semana último no Congresso Regional de Profissionais lá em Botucatu. Foi a 4ª etapa das 4 etapas do estado de São Paulo. E na sexta-feira à noite, que antes do congresso, que era no sábado, teve abertura, uma discussão sobre as questões da água. Enfim, foi muito interessante. E o prefeito, ex-prefeito de Botucatu, por 2 gestões, fez uma fala. Eu acho que a sua resposta está nessa fala dele. Ele teve um grande problema na prefeitura com uma enchente, que eu não me lembro o ano que foi, e caíram 41 pontes no município. E ele... Nossa, quanta ponte! Pois é, lá tem rios que cortam a cidade toda, cheia de ponte. Eu passei em várias delas. E ele é engenheiro civil. E ele comentou que se ele não fosse engenheiro civil, ele teria muito mais dificuldade em conseguir colocar a cidade em pé, entre aspas, novamente. Mas como ele era engenheiro, tinha experiência, tinha sido superintendente da Sabesp, enfim, já tinha uma larga experiência na gestão pública, quando ele assumiu a prefeitura e teve esse problema lá, ele conseguiu recuperar
a cidade em tempo recorde. Então eu acho que o engenheiro tem uma visão, além da visão técnica, a gente tem no curso, a gente tem uma visão também administrativa. E quando você vai para essa área administrativa, junta tudo, né? Você já percebeu como o mercado gosta do engenheiro? Sim. Porque a gente tem engenheiro A gente é flexível. Banco adora engenheiro. As grandes empresas, as multinacionais, e não tô falando de engenheiro para atuar na área da engenharia, tô falando de engenheiro para atuar na área de gestão. Área administrativa. Na área administrativa, até financeira. Porque eu não sei, a nossa cabeça, acho que o cara que topa fazer engenharia, né? Que ele fala assim, não, eu quero ser engenheiro. Ele já vem com um chip diferenciado, né? E o mercado sabe disso. Inclusive, e aí a gente vai entrar aqui agora na questão do sistema em si, né? O Confia tem, né, o nosso presidente engenheiro Vinícius Marques, ele tem falado muito da falta de profissionais da engenharia que a gente vai ter no mercado daqui a 10 anos. Então, assim, por um lado, eu fico feliz, porque quer dizer que eu vou ter muito serviço, mas não é legal, porque o sistema tem que... E quando eu digo o sistema, eu não estou falando do sistema Confia, eu estou falando do planeta, né, de como as coisas acontecem. A engenharia está em tudo, a gente precisa de engenheiros, né? E que convite você faz para quem está em casa escolhendo a sua profissão para escolher engenharia, seja mecânica, civil? Aqui em Atibaia eu tenho engenharia elétrica, engenharia de produção e engenharia civil aqui na nossa Unifaart, né? Em Bragança, a USF tem... Bragança tem vários, eu não sei enumerar quantas são, mas tem mecânica, tem química... Tem arquitetura também, que está dentro da nossa área. Enfim, tem muitas opções. Então, a engenharia é uma boa dica de futura profissão para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Sem dúvida. E teve uma pesquisa que o Confea fez agora, que está sendo divulgada por vários órgãos, você já deve ter visto. Vi. A média salarial do engenheiro no Brasil é maior que a média salarial do advogado. Então isso é um dado que ninguém sabia. Mas do pessoal, dos milhares que foram pesquisados, a gente descobriu isso. E que mais de 70% dos engenheiros trabalham na área da engenharia. Que se formaram estão na área da engenharia, quer dizer, estão com trabalho. Então, eu acho que isso são dados importantes, que precisam ser vistos. Agora, a pessoa que está buscando fazer engenharia, que gosta, que está afim de um curso, eu acho que hoje está muito fácil buscar informação. Hoje você tem informação na palma da mão. Quando eu me formei, e eu vou fazer 40 anos de formado ano que vem, até impactante falar isso, né? Mas quando eu me formei, você não tinha informação nenhuma. Você tinha informação no cursinho, quando você fazia, e buscava biblioteca, revista, para ver onde tinha curso, do que, como é que era, qual era o tempo, como é que era o vestibular. Hoje você tem tudo na mão. Então, busque informação. E informação você busca onde? No site do CREA, no site do Confea e nos sites das instituições de ensino. Hoje você tem infinitas aí para buscar. Então acho que tem que buscar informação e conversar com as pessoas que são da área, com os engenheiros. Hoje você tem muita gente que dá boas dicas aí. Então conversar, visitar, participar. O CREA, por exemplo... Isso para quem já está no curso, né? O CREA tem um programa chamado Estágio Visita, por dentro do CREA. O que é isso? O estudante se inscreve, tem acho que 4 edições por ano, acho que vai ter uma logo aí. Vai sair prazo para se inscrever. O estudante se inscreve, é selecionado, claro que não dá para ir todo mundo, são entre 90 pessoas, mais ou menos que vão. Eles vão para o CREA, lá em São Paulo, passam a semana lá, a associação paga o deslocamento, ida e volta, o CREA banca hospedagem, alimentação e os passeios todos, as fiscalizações, as interações que eles fazem com vários profissionais, é super interessante. É coisa que a gente não tinha quando a gente se formou. Eu queria ter tido, eu morro de inveja. Eu queria isso. Presidente Lígia me convida. Eu queria participar de um negócio desse, porque deve ser muito interessante. Eu garanto que você não sabia o que era o CREA. Até ser presidente, não. Quando você saiu da faculdade, você não sabia. Não, sabia sim, mais ou menos. Mas você sabia que tinha que tirar o CREA. Exatamente. Só isso, eu não sabia o que fazia. Eu também. Eu fui buscar o meu CREA no prédio da Faria Lima, que está até hoje lá. Mas vai fazer 40 anos, como eu te falei. A gente não tinha informação nenhuma. E Confea, então? Pior ainda.
Confea até pouco tempo ninguém ouvia falar. Então a gente pode dizer que o sistema Confea-CREA mútua, ele tem um divisor de águas. Apesar dos 90 anos de existência? 91 já, né? Antes do Vinícius, depois do Vinícius, né? Igual a gente fala em história, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, antes do Vinícius, depois do Vinícius. Porque qual que é a função do CREA? A função do CREA é fiscalizar e habilitar os profissionais. São essas duas funções. Mas o Vinícius veio e falou, mas por que vamos fazer só isso? Nós não podemos fazer mais? Vamos fazer mais. Então, instituiu esse programa que eu comentei agora do estágio visita, Clube de Benefícios do CREA, os CREAS Labs todos aí do estado de São Paulo, acho que são uns 35, 40 hoje, né? Das 180 associações. Tem o CREA Capacita. Então tem muitas coisas acontecendo dentro do CREA hoje. E ele levou esse mesmo espírito para o Confea. E está movimentando muita coisa, está transferindo recurso para as associações. O Confea, para você ter ideia, ele repassava menos de 2 milhões por ano para o país inteiro. Hoje está repassando mais de 15. Nossa! Então olha onde as coisas estão indo. Você tem em São Paulo, quando o Vinícius foi para o Confea, a Lígia entrou com uma pegada interessante também. Claro que é diferente do Vinícius. Ela é mais quietinha, mas trabalha muito, faz muita coisa, vê muito resultado. O legal da Lígia é que ela vem da engenharia, ela é engenheira civil de obra, ela né? é engenheira de chão de obra. De canteiro, né? Exatamente. Então eu acho que quando a gente tem... A visão, né? A visão é diferente. O Vinícius é engenheiro de telecomunicações, Sim. Né? Então, para você ver como todas as engenharias conversam, né? E eu acho que nessa parte administrativa, eu acho que a Lígia está fazendo um excelente trabalho. Nossa, também. muito, muito. Faz muito, entrega muito. O que ela tem andado por aí, do jeitinho tranquilo dela, aparentemente tranquilo, mas ela é, já vi ela dando uma máquina. Eu já vi ela puxando o pessoal lá. Ela não brinca em serviço, não. Pessoal. E casualmente, né, a gente tem a presidente e uma vice-presidente hoje no CREA. Sim. Então são duas mulheres hoje, né? engenheira agrônoma, que é a Marília Gregolin. Também super engajada. Então, acho que essa diferença do CREA, do Vinícius para frente e do Confea, que ele fez, que ele entrou o ano passado, começou lá, mudou muito. O sistema tem muito mais visibilidade hoje do que tinha antes. Participação da mídia, em geral. Acho que é uma conjunção de fatores que juntou lá e hoje está indo muito bem. Eu acho que você é presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da região Bragantina. Eu sou presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos aqui de Atibaia e região. Como que as associações trabalham? Como que a gente faz diferença na vida do profissional? Como que a gente faz essa ponte entre o sistema e o profissional? Apesar de que o profissional nem precisa da gente, porque ele pode ter contato direto com o Confea. No CRP do ano passado, de 3 anos atrás, né, no último, teve um profissional que foi eleito delegado no evento do Congresso Regional. E ele não era de uma cidade que não tinha associação. Ele viu no site do CREA que ia ter evento, ele foi, se candidatou e foi eleito. Então, tipo assim, foi um negócio sensacional. É óbvio que nós estamos aqui para fazer melhor para você, mas eu tô querendo dizer o seguinte, se na sua cidade não tem uma associação, se você não tem acesso a uma associação mais perto, não se preocupe. Porque o sistema ele também está disponível para você. Isso não quer dizer que você não possa participar, né? Mas a associação, e aí puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas a associação, ela faz todo um trabalho, né? Em parceria com o CREA São Paulo, que é grande objetivo de todo mundo aqui, é a valorização do profissional, né? Isso, É que a engenharia fique mais forte, é que nós tenhamos um papel mais presente na gestão pública, no que acontece na cidade, nas mudanças de lei, enfim, no que a nossa cidade precisa. E aí cada associação vai ter uma característica, por quê? Porque cada cidade tem uma demanda. Uma necessidade, né? Como que você vê essa parceria de associação, profissional
e sistema Confecrea Mútua? Bom, é a forma do benefício chegar diretamente ao profissional, né? Porque como a gente estava falando aqui, a função do CREA é bem específica. A função principal do CREA é fiscalizar e habilitar os profissionais. E a associação? A função da associação é valorização profissional. Então a associação leva eventos de valorização profissional. Claro que sempre em conjunto com o CREA. Então o CREA repassa recursos para a associação para que ele possa realizar todo esse trabalho próximo do profissional. Então acho que o que a gente faz hoje é muito mais, vamos dizer assim, voltado aos novos profissionais do que para os mais velhos. Por que os novos? Porque o CREA Lab, por exemplo, é um espaço que o profissional pode ir lá e trabalhar. É uma coisa que o profissional mais velho, já consagrado, tem o seu próprio escritório. Ele não vai trabalhar lá, fazer reunião lá. Mas é uma facilidade para os novos, que muitas vezes não têm condições de ter o seu escritório próprio, e às vezes nem precisa ter, o gasto com uma estrutura toda, usa o CREA Lab. Então por isso que eu acho que para os profissionais mais novos, a associação tem uma função até mais importante. Claro que para os mais velhos tem outros benefícios, mas eu vejo que os novos devem se aproximar mais ainda das associações para ter todos esses benefícios. Eu acho que, de maneira geral, a nossa função é a valorização da engenharia, né? Então, a gente está sempre, por exemplo, aqui em Atibaia, a gente tem aberto a nossa sede para as reuniões dos conselhos, do CONDEMA, enfim, né, dos municipais, para a gente estar cada vez mais perto da prefeitura. E aí, quando a gente acaba fazendo, além do que a gente já faz com o CREA São Paulo, dando esses passos, né, dentro do município mesmo, a gente acaba conseguindo tornar a engenharia mais forte para todo mundo, né? Então, acho que isso também é muito legal, né? Tanto para os novos quanto para os profissionais de longa data. E para os profissionais de longa data que já têm seu escritório e tudo mais, eu acho que a gente tem aí, com os CREAS Labs, por exemplo, uma abertura de fronteiras, digamos assim. Eu, quando fazia Receita Federal há 15 anos atrás, eu tinha que ir para Bragança, porque aqui em Atibaia não tem imposto de Receita Federal para tratar de INSS de obras, e era por jurisdição. Então, Bragança atendia 12 cidades. Se eu pegava um processo para resolver de Jundiaí, eu tinha que ir até a Receita de Jundiaí. Se eu pegasse um processo para resolver de Campinas, eu tinha que ir até a Receita de Campinas. Hoje é tudo online. Então, hoje eu consigo atuar em qualquer cidade, qualquer município do país, porque é online. Com o CREA Lab, você não tem a facilidade do online, mas você tem a facilidade de atender qualquer cliente em qualquer município do estado. Por quê? Porque onde você tem os 40 CREA Labs à sua disposição, você consegue ir até lá. Por exemplo, eu sou aqui de Atibaia. Se eu aparecer um cliente para mim de Bragança, ele falar assim, você não quer me atender? Eu vou marcar no seu CREA Lab. Sim. E vou atender ele lá, mesmo eu tendo um escritório constituído aqui. Certo. Então, eu acho que essa abertura de fronteiras, o CREA Lab traz pra gente que já é profissional, né? No meu caso, eu tenho 15 anos de formação. Não cheguei nos 40 ainda. Mas te dá mais possibilidades, né? Sem dúvida. E você tá... Nós falamos muito de CREA Lab, acho que é legal a gente explicar para o pessoal o que é exatamente o CREA Lab, né? Se você não sabe, saberá agora. Exatamente. Se você quer conhecer um pouquinho mais do CREA Lab, a gente deixa sempre à disposição. O CREA Lab de Bragança está aberto a todos os profissionais registrados no CREA. Então visite o CREA Lab de Bragança, Avenida Europa 1015. Você tem lá a estrutura de escritório, internet, sanitários, o cafezinho que não pode faltar, né? Tem as atendentes que ajudam no que for necessário. Então tem toda uma estrutura e isso está sendo replicado em todo o estado de São Paulo. Como nós falamos aqui, tem por volta de 40 hoje. A ideia é que tenham 180, que é o número de associações aproximadamente em todo o estado, né? Então o CREA Lab veio exatamente para isso, para atender os profissionais nesses casos que você falou, ou no caso de você não ter escritório aqui e querer ir trabalhar lá no seu espaço no CREA Lab. Às vezes, Marcela, a gente só quer ir para um lugar diferente. Às vezes eu tenho meu escritório aqui, mas de repente eu preciso ir lá em Bragança resolver alguma coisa e eu só quero passar um dia num lugar diferente. Você sabe que isso é até bom para criatividade? Às vezes você precisa de uma solução nova, você está diante de um desafio novo, você precisa de áreas novos. Vai num CREA Lab. Não, e às vezes você precisa mais fazer... próximo da sua cidade.
Pra ver gente nova, porque isso faz diferença. E às vezes você precisa fazer uma reunião com 10, 15 pessoas. Como é que você faz? É que aqui não cabe 10 Pois é. pessoas. Então, no CREA Lab você consegue. Você tem uma tela de 75 polegadas que você pode expor alguma coisa, expor um projeto, expor uma ideia, uma apresentação para clientes, enfim, para fornecedores. Dá para fazer tudo isso, é muito flexível. Uma coisa que a gente tem feito aqui, eu e você, Bragança e Atibaia, é a proximidade com a faculdade também, né? Sim. Acho que isso é um negócio muito legal, A parceria nossa com a USF vem lá de 2019, quando nós entramos na associação. Nós fomos visitar todas as instituições de ensino de Bragança, Instituto Federal, FESB, Universidade de São Francisco, FATEC, visitamos todos. E temos uma proximidade com todos eles, mas principalmente com a Universidade de São Francisco. Aqui em Atibaia a gente tem proximidade com a Unifaat, né? Que é a nossa faculdade que tem engenharia aqui na cidade. Estamos chegando ao final do nosso super episódio, mas eu acho que de tudo que a gente falou, algumas coisas eu queria reforçar. E aí você fala se você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que a gente tem que reforçar. Quer fazer engenharia? Você deu essa dica. Pesquisa a instituição. Porque tem as instituições... Não tô falando assim, ó, de federal e particular. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que tem muitas possibilidades. Veja se a faculdade que você tá entrando tem o registro que fala no CREA. Se tá autorizada pelo... E uma coisa muito importante, Adriana... Como que chama o nome? É reconhecida pelo MEC. Reconhecida pelo MEC. É uma coisa, porque quem reconhece o curso é o MEC. Tá. O que o CREA dá é a habilitação do tipo de engenharia. Então isso é importante. Atribuição de função, né? Porque na atribuição, às vezes você entra numa faculdade que diz que é engenharia mecânica, por exemplo. Você vai ver lá, não dá atribuição total de engenheiro mecânico. Então você vê isso antes de entrar. Porque depois que você entrou, se formou, pega o diploma e a carteirinha do CREA, você tem lá uma atribuição que o CREA dá, que é pela grade curricular. E se você não tem a grade curricular completa, você não tem o que a gente chama de atribuição plena da engenharia. Então isso acontece na elétrica, na mecânica, na civil, em vários cursos. Então é importante você pesquisar qual é a atribuição que você vai ter fazendo aquele curso. Senão você não consegue o que você quer. Então, esse era o ponto que eu queria falar. Hoje a gente tem facilidade de pesquisa. Então, vai entrar numa faculdade de engenharia, verifique se ela vai ter as atribuições que você deseja. Se você vai ter a atribuição plena, ou se não tiver, por exemplo, eu acho que eu não tenho aeroportos. Tudo bem, não me deixou mais triste porque eu não tenho aeroporto, entendeu? Não era o... Agora, nossa, meu sonho é trabalhar com aeroportos. Aí não dá, você tem que fazer uma faculdade que tenha a parte de aeroportos, né? Portos e aeroportos. Sim. Então, eu acho que não tem problema se você souber que não você tem determinado consciente. item e concordar. O que não dá é pra você ser enganado. E não é um enganado que a faculdade te enganou, é um enganado que você não pesquisou, né? Sim. Tem essa também, né? Porque às vezes tá tudo escrito lá no site, você que não leu. Então, presta atenção na hora de escolher a faculdade. Outra coisa importante que você falou, e aí eu queria falar aqui, que não sei se você sabe, deve saber, né? Eu sou meio holística, assim, né? Eu gosto de um negócio, assim, do todo, do ser. Eu não sou só a quadradinha na engenharia, eu vejo um pouco mais longe. Pela pesquisa do Conf, a média salarial do engenheiro está acima da média do advogado, não foi o que você falou? E 70%... Mais 70%, eu não lembro o número exato. E mais de 70% dos profissionais atuam Trabalha de fato na na engenharia. Então, assim, eu lembro quando meu irmão era pequeno que ele falava assim, eu vou ser médico porque médico ganha bem. Cara, se você não gosta de ser médico, você não vai ganhar bem. Porque você não gosta, entendeu? Então, assim, se você vai escolher engenharia, escolhe porque você gosta. Ah, eu fiz engenharia e não tô ganhando dinheiro. Aposto que você não gosta do que você faz. Aposto que você não valoriza as oportunidades que você tem, ou já quer começar de Hilux. Não começa de Hilux, gente. A gente começa de estagiário e a gente vai ganhando o mercado, entendeu? Tem que galgar o caminho. Tem que galgar. Então, assim, não é porque formou engenheiro que vai estar ganhando milhões ano que vem. Você tem que escolher a engenharia que te faça feliz. Para que você trabalhe e ganhe acima da média do mercado. Porque quando você escolhe o seu nicho e você tá feliz, escolher uma faculdade que te dá a atribuição que você precisa, não tem como dar errado. E aí pode ser engenharia ou pode ser qualquer outra coisa que você queira. O que não dá é para falar assim, a gente fala, escuta muito, né? Fiz engenharia, virei Uber. Aposto que não ia bem nas matérias, não gostava da engenharia, não gostava de cálculo, passou nos trancos e barranco, fez uma faculdade que nem te deu atribuição de direito e agora tá falando que não tem espaço na engenharia. E outra coisa não que tem tem também, Adriana... Você não tá fazendo o que você quer fazer, o que nasceu para fazer, entendeu? Existe um estigma que engenharia é muito difícil.
porque tem muito cálculo, porque tem física, porque tem não sei o quê. Isso é uma balela. É um curso que tem as dificuldades que todos os cursos têm. Eu ia morrer se eu fizesse direito. Basta você gostar daquilo. Você pensou em estudar aquele monte de lei? Aqueles livros sem fins. Eu tô tentando ler a legislação da cidade que tem 200 páginas faz 2 semanas. Eu leio 3 capítulos em rosco. Porque não nasci pra isso. Sim. Então, assim, mas eu nunca tive problema com cálculo. E é isso, porque se você sente que é isso que você gosta de fazer, vai funcionar, vai dar certo. Talvez um exame, né? Quem sabe uma DP, mas isso todo mundo passou Tem por problema, isso, isso gente. faz parte. Não tem problema, faz parte. Acho que é importante não desanimar e escolher o que você realmente gosta de fazer, porque aí você vai ter propósito, né? Fala assim, não, esse cálculo é difícil mesmo, mas eu vou me esforçar um pouquinho mais, porque eu tô pensando lá na frente, né? Agora, se você detesta matemática, não suporta, aí não tem muito o que fazer também, né, Marcelo? Não tem jeito, né? Porque Aí fica não, difícil. não nasceu pra isso. Tem gente que é da área de biomédicas, Você ia né? querer, você tem vontade de entrar numa sala de cirurgia e passar o bisturi em alguém assim, ó, De jeito e nenhum, sair não aquele serve sangue? pra mim. Não, cara, não tenho. Quer dizer que o médico nasceu pra ser médico, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que falar aqui. Deixa eu aproveitar e falar dos nossos patrocinadores, que na verdade a gente chama de acreditadores. Porque eles acreditam no nosso trabalho, né, Marcelo? Aqui não vai bater o que eu vou falar com o que tá na televisão, tá, gente? Mas só pra vocês saberem que vocês já viram aqui o episódio todo. A gente tem a Matrix Assessoria Contábil, que é a nossa assessoria contábil, e ela ajuda você, profissional, PJ, o que você quiser, a pagar os impostos corretamente, né? Porque ninguém quer pagar imposto à toa, não há necessidade. E o planejamento contábil, tudo isso faz muita diferença na vida de uma empresa, para que a empresa funcione e dê certo, ou mesmo um profissional autônomo. O CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, do qual o Marcelo é diretor adjunto. Muito obrigada por estar aqui hoje. O CREA é um dos nossos acreditadores. E a função principal do CREA é fiscalizar a profissão. É importante que a gente entenda isso. Ah, mas o CREA não... E não é fiscalizar o profissional, é fiscalizar o exercício exercício da profissional profissão. para garantir à sociedade que vai ter responsável técnico lá com formação, com habilitação correta. Exatamente. Para proteger a sociedade. Por quê? Porque a atividade do engenheiro é uma atividade que põe em risco. Que é a o elevador sociedade, que você que falou é o aí. elevador. A gente tem Deus caso do de livre. elevador que caiu, não tinha empresa inscrita no CREA, muito menos responsável técnico. Então a gente está aí para atuar nessa frente. A mútua, que é a Caixa de Assistência ao Profissional. Então, se você é profissional do CREA São Paulo, a mútua é uma caixa de assistência que tem benefícios reembolsáveis, que é como se fossem empréstimos a juros baixíssimos. Nossa, é muito legal, cara, a mútua é sem muito boa. contar todas as vantagens, assim como o clube de benefícios do CREA também tem. Você compra mais barato. Eu lembro que eu comprei minha máquina de lavar louça, acho que R$400 mais barato, porque eu comprei pela mútua. Então, assim, tem coisas, né? Tem até com montadora de carro, para compra de carro. Tem um monte Tem de muita coisa. coisa. O IPE, que é o Instituto Paulista de Entidades de Classe, nós, como entidade de classe aqui, temos todo sempre o apoio do IPE, né? Que ele vem aí para fortalecer. E o IPEA tem feito nossas um trabalho associações. bem mais forte no último ano e agora esse ano também, né? Com cursos de capacitação para as O IPEA associações, Pro. para os associados e tudo, tá indo super bem. O IPEA tá trazendo a diferença aí. A Constru Expo, que é a nossa feira da construção aqui de Atibaia e região. A maior, a melhor feira que existe aqui. Marcelo está convidado. Teremos agora 14, 15, 16, 13, 14, 15, não sei. Na média ali do dia 15 de agosto vai ser aqui a nossa Constru Expo. Nós teremos um stand tanto da Duarte, né, meu, da Adriana Sintra, como da Associação dos Engenheiros. Teremos stand na feira, você é nosso convidado, você de casa é nosso convidado, venha para Atibaia. E aí é aquele turismo, entendeu? Você vem, conhece Atibaia, come num restaurante gostoso, participa da feira, todo um movimento. É muito interessante isso, que uma feira dessa não movimenta só a construção civil, né? Ela movimenta os restaurantes, ela movimenta os hotéis, ela movimenta, né? É aquela ideia de cadeia, né? De que a gente falou do agronegócio no começo. Não é só o agrônomo, né? É um todo. E aí você vem conhecer as maiores tendências da construção aqui na nossa região. Super convidado. A Cili Colchões, da nossa amiga Fernanda Bueno. Você sabia que eles são o número 1 do Brasil? Você sabia que eles têm o colchão do Palácio de Buckingham, da Casa Branca? E que quando você dorme bem, você acorda descansado, você produz melhor. É verdade, mentira? Sim, claro. Né, quando a gente tem alguma Uma dor boa noite de uma sono boa noite de é sono. tudo. E para isso a gente precisa de um bom colchão.
Então, Silicolchões. E aqui a gente tem o Tarde na Represa com o Rafael. Não sei se você sabe que meu marido tem uma lancha na Represa de Nazaré Paulista. Se quiser passear com a família, está convidado. Você que está em casa, tá friozinho agora, mas você sair, curtir, não precisa nadar. Sai, gostoso. curte a natureza, tem churrasqueira na lancha, tem banheiro, tem cabine. É uma tarde na natureza, eu acho que vale muito a pena. O Enriquecendo com Cero, não sei se você sabe, mas eu tenho um curso na Hotmart, onde eu ensino você que está em casa a ser um aferidor de obras. Então, se a pessoa que está em casa quiser se tornar um aferidor, quiser saber como faz para regularizar obras na Receita Federal, e aí ela pode estar em qualquer município do país, o meu curso serve para isso, chama Enriquecendo com Cero. O meu escritório, aqui já falei durante o nosso papo, que é especializado em regularização de edificações. Então, se você tem uma casa irregular, uma construção irregular e precisa de documentação, a gente regulariza aqui em Atibaia, São Paulo, e na Receita Federal para todo o Brasil. E o estúdio da IC, que é esse estúdio que você vê agora. Começou de novo aqui, ó. Que é onde nós gravamos os nossos podcasts, onde eu gravo as minhas aulas. E se você em casa quer ter seu próprio podcast ou quer ter uma gravação especial, entre em contato que a gente aluga o espaço também. Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Eu não podia deixar de falar dos acreditadores. Parabéns pelo programa. A gente tá fazendo 1 ano agora em junho. Nossa, eu demorei 1 ano para vir aqui. Mais ou menos isso. Puxa vida. Mas eu volto. Você quer deixar algum recado para quem tá em casa, antes da gente encerrar? Eu acho que é importante só a gente destacar pros alunos aí do ensino fundamental, ensino médio, né, que estejam pensando em fazer engenharia, pesquisem, conversem. Hoje vocês têm muita condição disso, celular, computador, tem muita coisa boa por aí que vocês podem buscar informação e verem o que é engenharia, o que é a formação de engenharia, o que é o engenheiro, qual é a função do engenheiro, o que ele faz no dia a dia. Então pesquisem, vão atrás e contem com a gente nas associações, tanto de Bragança como de Atibaia, com a Adriana, que a gente tá lá para atender vocês, tá bom? Era isso que eu ia falar, Gui, põe aqui na central. Vamos assumir um compromisso aqui, Marcelo, como presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e você, de Bragança. Se você, estudante do ensino médio, tem um grupinho que está pensando em fazer engenharia ou que quer conversar com profissionais da área, procura a gente. Eu me disponibilizo e estou colocando o Marcelo à sua disposição. Com certeza. Meu pai fala que você fazer gentileza com chapéu alheio, pedir né? esmola com chapéu alheio. Mas então, o que acontece? Você quer saber um pouquinho mais? A gente pode marcar uma reunião, a gente pode juntar profissionais de diferentes segmentos para conversar com você. A gente pode, de repente, ir na sua escola. Sim. Né? Entra em contato com a gente e fala assim, Adri, eu queria saber um pouco mais. Será que você consegue vir aqui no 3º ano da escola X? A gente dá um jeito pra você, tá? Só que a gente quer o quê? A gente quer gente interessada. E não tem problema se depois você falar assim, putz, acho que nem era engenharia que eu queria. Sim. Tudo bem. O importante é você descobrir o que você quer fazer e o que vai te fazer feliz, né? E se for engenharia, melhor ainda, né? Boas perspectivas. Posso colocar você à disposição, então? Pode sim. Então, à disposição. estamos à disposição. Até mais, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.